Ok, pessoal. Então, primeira coisa, bom dia de novo. Então, primeira coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, a gente tem essa apresentação de slides aqui, né? Aí eu vou apresentar aqui, gravar a tela com o software aqui, vou usar essa caneta aqui para usar a mesa digitalizadora, aí eu vou escrever em cima aqui, vocês vão ver, tá? E aí eu vou postar esses vídeos aqui nesse canal aqui do YouTube que eu vou... Cheguei a 101 inscritos, olha só. Vou fazer uma comemoração aqui, vou sortear uma menta e uma pipoca, certo? Aí os vídeos da aula vão ficar aqui. Tem aqui playlists, eu mandei para vocês o link, tá lá no grupo de WhatsApp, lá na descrição do grupo de WhatsApp, o link dessa playlist aqui, que obviamente não tem nada, né? Mas essa aula que a gente está gravando vai ficar aqui, tá? E eu mandei esse link para vocês. Tá lá no grupo de WhatsApp. Quando a gente toca com o celular ou clica com o computador em cima do nome do grupo, aparecem algumas informações. Aí nessas informações tem lá essa lista de vídeos aqui, essa playlist, certo? Bom dia, Kevin. E aí tem também o link desse site aqui, tá? Que é o site da nossa disciplina. Bom dia, Josi. E aí tem o site da nossa disciplina aqui, tá? Então eu enchi tudo de link, uma coisa tem link na outra, porque é chato ficar vendo um monte de coisa em lugar separado, né? Então bem aqui tem o link também, ó, da playlist dos vídeos que a gente vai fazer da nossa aula. Tem aqui a ementa, que essa ementa eu simplesmente imprimi a página que está lá no Siga, certo? Onde diz aqui o conteúdo, que nós vamos já comentar esse conteúdo. Aí tem o plano de curso que eu fiz, tá? Que algumas pessoas perguntaram algumas coisas e eu não respondi, eu só falei leia o plano de curso. Tá? Não foi para ser mal educado não, é porque eu escrevi isso aqui, deu um certo trabalho fazer isso. E eu coloquei tudo aqui, então eu peço que vocês leiam aqui, porque está falando da ementa, do horário, da duração do curso, que a gente começou atrasado por causa do período de ajuste de matrícula, né, como vocês sabem. Informações da disciplina sobre a gravação, os links aqui, tá tudo aqui. Tá? O que vocês precisam é salvar esse PDF no celular. E quem tiver um celular Android igual o meu, esse PDF vai ficar devidamente perdido em algum lugar e vocês não vão conseguir achar nunca mais. Mas é bom salvar aqui, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse plano de curso. Alguém tem alguma... Tá. Ice Kiss, pipoca guri ou pantera? Não, tem que caprichar, tem que ser uma pipoca guri salgada, certo? Isso aí que a gente vai estar sorteando aí nas 100 inscritos. Com uma pitula de Guaraná, que é a melhor refrigerante da terra. Bom, então os objetivos da nossa disciplina estão aqui. Basicamente é saber aplicar as leis do eletromagnetismo e da ótica, né? Então talvez vocês tenham estudado no ensino médio ou no cursinho se preparando para entrar na universidade, que existe uma parte da física chamada eletromagnetismo, né? Que ela estuda a eletricidade, o magnetismo, como o nome já diz, né? Mas uma coisa menos óbvia, duas coisas menos óbvias que isso, são primeiro a eletrodinâmica, ou seja, a relação entre a eletricidade e o magnetismo, porque ela existe, né? E nós vamos estudar isso através da chamada lei de Faraday, né? E também da lei de Ampère. E isso vai ser só depois. E a segunda coisa não óbvia que tem no eletromagnetismo é a relação dele com a ótica. Então talvez vocês tenham tido o privilégio de estudar isso no ensino médio, no cursinho talvez, em algum lugar, ou talvez em algum outro momento desse curso ou de um outro curso eventualmente.
vocês tenham tido a oportunidade de estudar ótica. E a ótica é o estudo basicamente da luz, né? E a gente se acostuma nessa versão mais ensino médio da física a ver a luz como uma linha reta, né? A luz se propaga em linha reta e a gente usa só geometria simples, geometria euclidiana plana para estudar essa ótica. Uma coisa que não é óbvia aqui é que a gente pode ver a luz como um fenômeno elétrico e ao mesmo tempo magnético, né? Então nós vamos discutir isso também. Esse é o objetivo geral da disciplina. Eu sei que vocês não são exatamente, digamos assim, muito focados em física e matemática, embora eu saiba que para engenharia da computação vocês estudam também algoritmos e um pouco de lógica, né? Posso estar enganado. Se eu estiver falando besteira, por favor me corrijam, que eu não quero ser burro o resto da vida. Certo? Mas, enfim, por esse motivo, não vou exagerar muito digamos assim, na disciplina, porque ela reúne aqui que seria uma disciplina e mais um terço, digamos assim, de uma outra matéria. Então é uma disciplina com conteúdo muito grande. Mas a gente precisa estudar esse conteúdo todo, então a gente vai cobrando razoavelmente aqui as coisas, tá? E aí o conteúdo, os objetivos específicos aqui vocês dão uma lida. Bom dia. Bom, e aí sobre o conteúdo aqui eu separei em duas partes, que é a parte 1, que é o eletromagnetismo, que é o que aqui na física a gente chama de física 3, né? Que é o volume 3 do livro do Halliday, 10ª edição, que é esse livro bem aqui, tá? Esse livro que nós vamos usar, que eu não enviei para vocês porque isso é um crime, tá? Isso se chama pirataria. Não posso mandar livro para vocês, mas tá aqui a foto e vocês dão um jeito de encontrar esse livro, certo? Tá? Não posso mandar, isso é crime. Pirataria não. Então essa vai ser a parte 1 do curso aqui. E esses tópicos são basicamente um tópico para cada capítulo, tá? E aí eu poderia dizer que tem assim, até aqui, até o tópico 4 é o que a gente chamaria de eletrostática, né? Que seria sinônimo de eletricidade estática, né? Seria estudar força elétrica, potencial e algumas coisas relacionadas a isso. Depois a gente tem uma parte aqui de circuitos, que vai do tópico 5 ao 7, né? Que são os capítulos 25 ao 27 desse livro aqui. Desse livro de física, Fundamentos de Física, o Halliday Fundamentos de Física, 10ª edição, tá? Então, na maior parte da disciplina, esse vai ser o nosso livro-texto, como se dizia. Não sei se ainda é comum essa expressão. Bom, né? Então isso vai fechar a nossa primeira avaliação, tá? Se vocês derem uma olhada aqui embaixo, já está marcada a avaliação. Vai ter uma lista para entregar no dia 2. Eu vou fazer o possível para montar logo essa lista, para vocês terem mais tempo para fazer, para ir fazendo devagar conforme o assunto avança. Vou fazer o possível. E uma prova dia 7/12, relativo a esses temas 1 a 7. Então, temas 1 a 7 significa eletrostática até aqui, tópico 4, e circuitos 5, 6 e 7. Então, é eletrostática e circuitos. Aí, esses tópicos aqui a gente vai passar um pouquinho rápido, esses 8, 9 e 10 da segunda avaliação, porque é um pouquinho mais complicado e eu vou tentar simplificar um pouco para vocês. Não porque vocês precisem disso, eu sei que todo mundo é muito inteligente, provavelmente mais inteligente que eu sou meio burro, mas por causa do tempo, né? É uma disciplina de 60 horas e só esses tópicos aqui até o 12 já daria 102 horas, com certeza. Então dá uma simplificada nessa parte mais aqui do meio, né? E aí depois vem oscilações eletromagnéticas. Bom dia.
tá? E depois vem a parte de ótica, né? Então nessa parte de ótica aqui, que é essa parte 2, nós vamos utilizar o volume 4 desse Halliday aqui, 10ª edição, tá? E essa daí é a capa dele, que ele fala sobre ótica e física moderna. Obviamente a gente vai precisar só da parte inicial dele, que esse livro eu também não enviei para vocês, porque isso é crime, eu não posso mandar esses livros, que isso é pirataria, né? Muito bem. Então é isso, pessoal. Sobre a avaliação, tá aqui. A gente vai ter uma lista de exercícios valendo 3 pontos, para ser entregue no dia 2 de dezembro, com os itens 1 a 7, que eu já mencionei, e uma prova no dia 7 do 12. A minha ideia é fazer a lista muito parecida com a prova. Eu já elaborei essa prova, e aí eu vou elaborar a lista para ficar um pouco parecida, mais ou menos parecida com a prova. Então a ideia é vocês usarem essa lista não só para ganhar 3 pontos para avaliação, mas também para estudar para a prova, certo? Muito bem. E a gente vai fazer a mesma coisa na segunda avaliação. Então tem uma lista valendo 3 pontos, entregar no dia 20 de janeiro, e uma prova no dia 25, tá? E tem a avaliação substitutiva, que ela vai substituir ou a prova 2 ou a prova 1, para quem quiser. No entanto, ela tem o conteúdo todo, por isso não é muito bom deixar para fazer isso. Eu, quando era estudante, já fiz esse tipo de prova e é muito cansativo, né? Porque tem o conteúdo todo, tá? E sobre as referências aqui, eu deixei a 10ª edição aqui, que eu já mencionei, do Halliday, volume 3, volume 4. E como complemento eu deixei esse Young Friedman aqui, que tem muita gente de engenharia que gosta desse livro. Eu particularmente não conheço, porque eu estudei pelo Halliday e por um outro livro aí, né? Mas de vez em quando tem algumas coisas que tem aí que não tem no outro, então fica a dica para vocês também desse outro livro aí, que talvez vocês já até conheçam, certo? É isso. Ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui até agora, pessoal? Alguma coisa que vocês que tenha ficado obscura? Tem umas perguntinhas aí no chat, professor, que o pessoal fez. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver desde o início. Eu não vejo na hora e eu fico sem entender algumas coisas. Sim, tá gravando. Quanto de cálculo está envolvido nessa matéria? Vocês fizeram cálculo 1, a primeira disciplina de cálculo, vocês estudaram derivada integral, o básico? Isso, professor. Tá. Então vocês estudaram, por exemplo, integral de cossecante hiperbólica ao cubo, por exemplo, né? Não, tô zoando, não vou botar isso que não tem nada a ver. Que merda é essa, né? Nunca ouvi falar nisso. Tá, não, eu tô brincando. Cossecante hiperbólica ao quadrado só, ao cubo não. Eu tô brincando de novo porque eu sou muito engraçado. Na verdade, pessoal, eu tô perguntando isso para responder a pergunta do colega aí, né? Ou da colega. É verdade, eu também não posso indicar o site para download do livro, porque eu estou estimulando um crime. Quanto de cálculo, Ayla, desculpa, a nossa colega Ayla. Eu diria que o básico de cálculo, mas tem muita coisa que não vai precisar de cálculo diferencial integral, né? Por exemplo, associação de capacitores, associação de resistores. Isso daí é mais uma questão de ler os exemplos do livro. Já estou dando uma dica porque vai ter uma questão na prova sobre associação de capacitores.
tá? Então é mais uma questão de resolver os exemplos do livro lá, os exercícios do livro, em relação a esses assuntos. Agora, por exemplo, calcular o campo elétrico e o potencial elétrico que a gente vai ver, principalmente o potencial elétrico, é possível que apareça uma integralzinha, tá? Mas aí vocês vão ter 12 horas para fazer a prova, aí dá tempo de pesquisar naquele livro de cálculo que vocês já tinham pensado que nunca mais iam ver na vida, tá? Esse tipo de coisa, se eu colocar cálculo, não vai ser um cálculo assim absurdo, mas uma integral mais simples, uma derivada. Daí tem que ter derivada também, tá? E é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, prezada colega. Tá. Tá, deixa eu só ver aqui as outras questões. Não sei se eu pulei alguma coisa. Conto de cálculo. Ah, tem uma coisa também que pode ajudar em relação ao cálculo aí. Pirataria, democratização da cultura. Maravilhoso. Pode mandar sim. Pode mandar. Eu ia mandar depois, mas pode sim. Tá, beleza. Mais alguma questão aí, galera, em relação a esses detalhes aí de prova, avaliação, conteúdo, essas coisas tão divertidas? Tá. Diga lá, Jean. Eu não sei nem usar o Cigarra para fazer isso, na verdade. Eu acho melhor mandar por e-mail. Para esse e-mail institucional que eu me apresentei para vocês. Essa substitutiva é tipo uma recuperação. Não é todo professor e professora que faz isso, mas eu acho melhor fazer. Mas ao mesmo tempo eu estou advertindo vocês para não pensar nisso, esquecer que ela existe, porque é muito difícil se recuperar com uma prova que tem todo o conteúdo depois de 2 dias de ter feito outra prova. No fim do período, geralmente todo mundo está passando prova, então não é uma boa, não é uma boa saída, mas eu vou fazer sim, vou passar. Vai substituir uma das duas provas, então vai valer 7 pontos. Então tá aqui, cálculo 1, aula 1, e tá aqui, só seguir esse fio aqui, certo? Quem tiver algum problema com cálculo aí, na minha disciplina, pelo menos, pode ver essa lista, certo? Ok, então chega de burocracia. Se alguém quiser me interromper, fique à vontade, tá? A menos que seja para comentar futebol, que eu não entendo nada de futebol, certo? Mas se quiser perguntar qualquer coisa aí, comentar. Então vamos ao conteúdo, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, então, como eu já comentei, o nosso conteúdo é sobre eletricidade, magnetismo, a relação entre eles e também sobre ótica, né? E aqui eu botei 3 figurinhas só para ilustrar isso. Essa figura aí do lado direito é um solenoide. É um fio enrolado por onde passa uma corrente elétrica. Isso acontece, por exemplo, dentro dos motores, né? Dentro dos motores tem
chamadas bobinas, né, que tem esses fios enrolados por onde passa uma corrente, e isso produz um campo magnético. Então transforma o fio como se fosse um ímã. Isso é muito interessante, né? A gente vai estudar isso. Essa figura aí do meio são vários capacitores, né? Que está aqui para representar o estudo de circuitos que a gente vai fazer. Então, nós vamos estudar resistores, capacitores e associação entre eles, né? Como é que funciona um circuito com isso? Para quem estuda eletrônica ou engenharia elétrica, talvez seja um pouquinho básico demais isso aqui que eu vou falar, mas o nome da disciplina é justamente física fundamental ou física básica, né? Então a gente vai estudar o básico sobre o que é um capacitor, como ele funciona, como ele carrega, descarrega, como é que associa. E eles vão fazer a mesma coisa com os resistores, o que é um resistor, como é que ele gasta energia, como é que ele funciona num circuito, né? Como é que associa um resistor com outro, como é que eu encontro corrente num circuito, etc. E essa figura do lado esquerdo, ela está aí para representar a ótica física, né? Isso daí é um fiozinho, um arame com sabão líquido, detergente. E o que está acontecendo aí? Como esse detergente é muito fino, acontece uma série de reflexões e refração dentro desse filme fino, que é a película do sabão, e isso provoca uma interferência na luz, né? Porque a luz é uma onda. Então aqui pra gente a luz é uma onda eletromagnética. Por ela ser uma onda, ocorre um fenômeno chamado de interferência. Tipo, nas TVs antigas, acontece interferência, né? E aí ficava o famoso chiado lá da TV, né? Porque o sinal vem por uma onda eletromagnética. Então, tipo quando vocês... Não sei se vocês já usaram rádio alguma vez na vida. Um rádio de verdade. Não que o do celular não seja de verdade, mas um rádio que seja só o aparelho, quando a gente vai mudando a frequência, às vezes tem duas estações de rádio que estão muito perto uma da outra, né? E quando a gente está mudando, tem um momento que a gente está escutando as duas ao mesmo tempo. Isso é um fenômeno de interferência. Então o que acontece aqui na película de sabão é uma interferência da luz, e devido a essa interferência, cria esse colorido. A gente vai estudar isso quando falar de ótica física. Então, essas figuras aqui são só para ilustrar algumas das coisas que nós vamos estudar. Se vocês puderem ligar e desligar o microfone, o Google Meet ele tem essa demência que ele fica fazendo esse chiado. Aí se você... Olha só que milagre. É só ligar e desligar o microfone que some. Beleza. Então é isso, galera. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre carga elétrica e lei de Coulomb, né? A apresentação do curso acho que nós já fizemos. E depois eu vou falar um pouco sobre os fenômenos que a gente vai estudar. E eu vou falar um pouco sobre carga elétrica e sobre a lei de Coulomb, que vai ser, digamos assim, esses dois tópicos do nosso primeiro conteúdo, né? De verdade. Bom, apresentação da disciplina eu já fiz. Esse aí é o link do site, né? Tá? Que não precisa anotar porque tá lá no grupo de WhatsApp, só para mencionar. Esses aqui são os livros que nós vamos utilizar. E vamos começar o conteúdo no capítulo 21, que na verdade é o primeiro capítulo, tá? Dessa referência 1, que é esse livro aqui. Então vocês vão pegar esse livro no capítulo 21, né? E vão começar a estudar, que eu sei que está todo mundo morrendo de ansiedade para ler esse livro, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí, tá? O professor tá travando a sua internet, tá caindo. Pai d'égua. Só o filé. E aí? Vocês escutaram até onde? Até eu falando bom dia, né?
Agora tá normal. Tá normal. Tá. Beleza. Bom dia. Tá. Bom, só tava falando que a gente vai usar essa referência 1 aí e que é esse livro aqui. Eu sei que tá todo mundo ansioso para ler ele, então já pode, tá? Vocês já podem ler ele à vontade. Vamos falar um pouco sobre o... Diga. Travou de novo, eu acho que é o seu computador. Legal. Talvez seja o OBS que esteja crashando um pouco. Acho que não. Acho que não, deve ser a internet mesmo, porque a luz aqui ela tá meio complicada. Já gravei um monte de vídeo aqui, não é o OBS. Eu tinha um computador velho, aí pode ter certeza que era. Mas agora não. Travando ainda? Não, acho Tá que é só normal, quando tá o seu normal. começa a apresentação. Só quando eu vou falar uma coisa importante aí trava, né? Bacana. Olha, interferência na prática. Na verdade, aí está ocorrendo a absorção do sinal aí da internet quando passa nas nuvens. Isso é uma falha na Matrix. Então, se a internet de vocês cair, vocês me avisam pela internet, certo? Que nem aquelas mensagens de erro do Windows. Mouse não funciona, clique aqui para resolver. Então vamos tentar de novo, né? Então a gente vai estudar uma série de fenômenos elétricos, tá? Que, por exemplo, aqui do lado esquerdo vocês têm uma representação de uma conexão muito segura que vocês devem fazer em casa, principalmente se vocês quiserem provocar um incêndio. E aqui do lado tem vários aparelhos elétricos, né, que a gente usa no dia a dia e que, enfim, são de uso doméstico e tal, apenas uma ilustração, né, para dizer que os fenômenos elétricos fazem parte do nosso dia a dia já há mais de 100 anos, né, quando isso se popularizou. E um fenômeno elétrico que a humanidade, né, observa já há mais tempo são os raios. Então, o raio é um fenômeno muito interessante porque ele é uma descarga elétrica que, por ser muito forte, ela provoca uma liberação de energia que aquece o ar ao redor dela, provoca uma expansão, e isso é o que a gente chama de som. A expansão no ar que se propaga é o som, e a gente escuta esse som provocado pelo raio é chamado de trovão, e essa luz que é o relâmpago, né? Então, raio é um fenômeno fisicamente muito interessante que é explicado pelo eletromagnetismo como sendo uma corrente elétrica. Só como curiosidade, o raio pode tanto subir como descer, então isso depende das condições locais lá. Travou de novo? Conseguiram Não, ouvir? professor, tá tranquilo. Normal. Tá tranquilo. Ah, pode crer. Eu tinha uma caixinha de som dessa. Professor, quando um cabo velho toca no chão em que o sinal está indo para uma saída de áudio, quando um cabo velho toca no chão, faço a menor ideia. Mas eu sei, por exemplo, que se enrolar muito bem um fio, ele pode virar uma antena e tal. Enfim. Isso tem a ver com o que eu vou ensinar para vocês, mas eu não sei. Eu tenho que pesquisar melhor antes de falar para não falar besteira. Mas eu sei que tem a ver com o fato de que o fio ele sofre a influência da onda que transmite o sinal do rádio, né? E por esse motivo ele oscila. E aí se ele tiver um formato adequado e tal, ele vai oscilar na mesma frequência, vai provocar uma ressonância e tal, e é assim que funcionam as antenas. É porque o sinal de rádio está aqui, né? E os equipamentos que a gente usa são elétricos, então eles são sensíveis a isso. Assim que funcionam as antenas. Aí só precisa fazer um ajuste. Mas eu vou dar uma pesquisada melhor nisso, tá?
Para não falar muita besteira, porque falar besteira eu já falo, né? Bom, e aí, pessoal, a gente falou algumas coisas que talvez para vocês já seja meio óbvio, cansativo, né? Mais uma coisa interessantíssima da gente pensar, que talvez à primeira vista nem pareça tão interessante, mas é que as ligações entre os átomos, né, que os físicos chamam de ligações interatômicas, e os químicos chamam simplesmente de ligação química, né, que são as ligações entre os átomos, elas são fenômenos elétricos, né? Então aqui do lado esquerdo tem um exemplo de ligação iônica, né, que é do sódio, que está em laranja aqui, né? Na, vocês devem lembrar, né, do ensino médio, Na é o sódio, e aqui embaixo o cloro, né? Então tem uma ligação iônica porque o sódio ele cede um elétron para o cloro, e aí o sódio fica carregado positivamente e o cloro negativamente, né? Por quê? Porque o elétron é negativo, tem uma carga elétrica negativa que a gente vai discutir depois. Então quando o sódio cede um elétron, o sódio perdeu uma carga negativa, logo ele ficou positivo. A gente vai discutir melhor isso daqui a pouco, mas enfim. Resumindo, o sal de cozinha em si, ele já tem aquela coesão porque está acontecendo um fenômeno elétrico lá, que teve um fenômeno de transferência de carga, né, do sódio para o cloro, e depois um fenômeno de atração eletrostática, né, porque o sódio é positivo, o cloro é negativo e ele se atrai. Então, cheio de fenômenos. E aqui do lado direito um exemplo de ligação covalente, né, que forma aí a cabeça do Mickey, certo? Onde a gente tem uma representação de uma molécula de água, que tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio que estão aí compartilhando esses elétrons e formando uma molécula. À primeira vista, pode ser um pouco bobo isso, de tanto que vocês já estão acostumados a ouvir falar disso, né? Todo mundo sabe, nem todo mundo, porque, enfim, a gente sabe dos problemas que a gente tem de instrução escolar no nosso país. Mas, enfim, são conhecimentos mais ou menos muito difundidos. Mas tem algo por trás disso que é interessante a gente pensar. Tudo que a gente conhece, que a gente toca, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente, é feito de átomos e moléculas. E todos eles estão coesos por causa da interação elétrica que acontece entre os átomos para formar as ligações químicas que eu representei aí, como o sal de cozinha do lado esquerdo e a água do lado direito, né? E também das ligações entre as próprias moléculas, né? Que são as chamadas ligações intermoleculares, tá? Então, por exemplo, na água, a ligação entre uma molécula de água e outra se dá através das chamadas pontes de hidrogênio, né? Que é quando o hidrogênio de uma molécula se sente atraído pelo oxigênio da outra molécula. Bom dia, Cícero. Bom, isso é uma ligação intermolecular, que é responsável pela coesão da água, né? Então, quanto mais próximo do sólido, mais importante é essa ligação entre as moléculas. Então, no gelo, essa ligação entre as moléculas de água é muito mais forte. No líquido ela é mais fraca e no gás ela é bem mais fraca, né? Ou seja, ela também está relacionada não só à temperatura, está relacionada com o estado de agregação, mas a própria ligação entre as moléculas de água. Isso, inclusive, para os físicos que estudam a chamada física estatística, é uma coisa muito difícil de calcular, de levar em conta essa interação. Mas, enfim, resumindo, a coesão do mundo, ou seja, o fato de que o mundo não desmancha nos nossos olhos, é devida, né, à interação intermolecular. Isso é interessante da gente pensar. E essa interação, por sua vez, é um fenômeno eletromagnético. Então, a gente pode dizer que o eletromagnetismo, no dia a dia, é a força mais importante da natureza, porque ela é a que mantém tudo coeso, como a gente conhece, né? E os fenômenos magnéticos, vocês devem estar habituados já a ter visto ímãs, né, bússolas, né? E é daí que a gente conhece
os fenômenos magnéticos. Eu, quando era criança, vocês já devem ter passado por isso, né? A gente ficava brincando com ímã. Geralmente um ímã que a gente arrancava de um alto-falante velho, né? Ou de uma geladeira velha, né? Se vocês não fizeram isso na infância, tudo bem. A infância de vocês foi válida também, tá? Mas enfim, são exemplos que eu pensei aqui. E aí um exemplo menos óbvio é o campo magnético da Terra, né? Porque o que acontece é que dentro da Terra tem ferro derretido. Na verdade não é ferro derretido, é um dos componentes do interior da Terra, né? E como a Terra gira e esse interior da Terra também gira, isso faz com que a Terra seja um gigantesco eletroímã e produz esse campo magnético que está representado nessa figura por essas linhas azuis, né? Então, no momento devido, a gente vai discutir o que é campo magnético, o que é força magnética, né? E por que esse movimento gera esse campo magnético desse jeito e não de outro jeito, né? E a gente vai discutir isso. Bom dia. Tá? E uma das consequências de existir esse campo magnético na Terra é o fenômeno das auroras boreal e austral, né? Que são essas belíssimas, né, esses belíssimos fenômenos que acontecem no Polo Norte magnético e no Polo Sul magnético, né? Que o que acontece é que as partículas que estão vagando no espaço, no caso da Terra, a maioria vinda do Sol, né, elas interagem aqui com esse campo magnético e elas são desviadas dependendo da carga delas, né, para cima ou para baixo. E aí quando elas entram em contato com a atmosfera, acontece o que se chama de espalhamento, que na verdade é uma espécie de decomposição. A partícula interage com a atmosfera e aí ela se separa em várias outras partículas menores, né? São chamados raios cósmicos. Mas nesse caso aqui é de um tipo muito específico, né, que é desviado pelo campo magnético da Terra para os polos e tal. Enfim, isso é um fenômeno muito interessante. E para quem tiver curiosidade sobre raios cósmicos, eu deixo aqui a indicação desse vídeo. Para quem tiver o privilégio de entender inglês, tem esse vídeo aqui muito legal, ó, O Universo é Hostil a Computadores, onde esse cara fala aqui sobre como um raio cósmico pode destruir um bit de informação dentro de um HD, ou até mesmo durante o processamento de uma informação em algum circuito, né, que são raios de partículas elementares que estão vagando no espaço completamente invisíveis. É interessante esse vídeo aqui. Professor, Hum. se eu não me engano, o nome desse raio se denomina quasar, alguma coisa assim. É quasar? É isso, quasar. Tem certeza? Eu vi recentemente um vídeo relacionado a isso, entendeu? Aí você vai achar o perfume. Isso aqui? Tá falando isso aqui? É, é porque é uma grande proporção de energia relacionada a buraco negro, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tá, tem duas questões aqui. Bom, isso é uma coisa muito interessante, muito bacana. Apesar de eu estudar cosmologia, eu não estudo isso aqui que é uma outra coisa chamada astrofísica, tá? Mas eu sei que também tem a ver com a rotação do buraco negro que provoca essa ejeção de material, né?
Eu não sei se isso está relacionado com o campo magnético. Tenho que pesquisar. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou deixar para depois. E depois e nunca significa a mesma coisa, né? Uhum. E, professor, esses quasares aí, eles são formados por buracos negros supermassivos, então tem a ver diretamente com o campo eletromagnético. Sim, mas eu tenho cuidado de... Eu não posso dizer com certeza porque eu não estudo buracos negros. Eu sei que buraco negro ele é uma coisa fisicamente muito simples porque ele pode ser completamente caracterizado pela massa, pelo momento angular e pela carga elétrica, né? Essas três coisas. Então, o mais complicado que ele pode ser é que ele pode ser grande, pode estar rotacionando e pode estar carregado. E aí isso vai gerar esses fenômenos. Mas eu vou só anotar aqui. Campo magnético dos quasares. Também não tenho certeza se quasar e buraco negro é a mesma coisa. Tá. Porque eu sou praticamente leigo em astrofísica. Mas vou dar uma pesquisada, é um exemplo bem interessante. Se for o caso, valeu aí pela dica. Esse campo magnético é algo específico ou acontece em qualquer planeta? Eu não posso afirmar com 100% de certeza que acontece em todos os planetas, mas eu sei que acontece na maioria deles. Por exemplo, a gente pode colocar aqui... Geralmente eu pesquiso em inglês porque tem mais resultado, não é para querer me achar não. Por exemplo, a gente pode colocar aqui Júpiter. E a gente pode ver uma imagem, se eu tiver sorte de achar o que eu estou procurando. Não, acho que é mais fácil procurar a Aurora. Professor, Ah, eu achei aqui, eu errei aqui o negócio porque eu vi vários vídeos assim relacionados, hum. mas é um negócio de uma emissão de energia do Sol, tipo uma erupção de plasma, aí tipo daria a quebra dos sistemas eletromagnéticos da Terra, entendeu? Ah, sim. Não é exatamente uma quebra, é uma interferência, né? Isso. É exatamente. Porque o que acontece é que o campo magnético da Terra ele é muito forte. Uhum. Então imagina o campo gerado por um planeta e tu vai jogar uma pedrinha nele que é menor que um átomo, né? Então, na verdade, ela não vai destruir a Terra, ela vai seguir o campo magnético da Terra, vai para os polos, a maioria, uma parte significativa vai ser atraída para os polos, outra vai embora e outra vai atravessar e vai cair direto aqui na gente. Mas uma parte significativa vai para os polos e ela é ionizada, como a gente diz, né? E libera energia e forma as auroras e tal. Mas sobre... Professor, licença, é porque tem uma série da Netflix também que fala sobre isso. É o Universo, se eu não me engano, logo no primeiro episódio, eles contam sobre essas rajadas de energia que o Sol solta, né? E como isso interage com a atmosfera da Terra. Uhum. Explica bastante essa questão da aurora boreal que o senhor citou. O nome é Universo, é? Isso mesmo. Pô, eu queria passar dever de casa pra vocês, vocês estão passando pra mim. Mas é legal, vou dar uma olhada. Mas essa não é... Tá, vou dar uma olhada. É porque eu sei que, em geral, assim, essa influência vai ser pequena. Agora, se numa situação específica, essas erupções lá do... Não sei se o nome é erupção, agora até isso eu esqueci. Que acontece lá no Sol. Não sei se pode ser forte o suficiente para causar alguma coisa relevante aqui, mas eu vou dar uma olhada. Obrigado pela dica. Nem vi teu nome, desculpa. Tá. Sim, esse campo magnético não é só da Terra, que eu botei aqui uma foto, por exemplo, isso aqui é Júpiter, né? E essa daqui é a aurora de Júpiter.
também como ele rotaciona em torno do próprio eixo, isso vai gerar um campo magnético parecido com o da Terra, né? Que vai fazer que as partículas de raios cósmicos sejam... Essas partículas emitidas pelo Sol sejam desviadas aqui para os polos. E tem como ver em outros, eu já vi de Saturno também. Ó, tá aqui. Isso daqui é uma fotografia, tá? Uma foto. Não é simulação computacional. Realmente Saturno também tem uma aurora lá nos polos. A aurora que é a da Terra vista de longe, ela também é parecido com aquilo, né? Eu não sei se essa imagem aqui é real, mas eu acredito que seja pelo menos próximo da verdade esse aspecto aqui. Aqui no caso seria eu não consigo identificar se é o Polo Norte ou o Polo Sul. Professor, então tem uma relação diferente, porque, tipo, se tiver mesmo a ver com a questão do Sol e esses planetas que estão mais distantes do Sol, então tem um impacto menor na atmosfera deles, tem uma dinâmica diferente que ocorre por lá do que ocorre aqui? Vai ter uma influência menor. Mas só que a gente também tem que pensar que o sistema solar tem milhões de anos, né? Talvez bilhões de anos. Então é muito tempo que o Sol está emitindo coisas e isso já criou um fluxo, né? De partículas que vai... Só que qualquer coisa que se espalha pelo espaço a partir de um ponto central, e isso tem a ver com o que a gente vai estudar depois, que é a lei de Coulomb, qualquer coisa que se espalha de um ponto central para fora, a tendência mais natural é que ela decaia com o inverso do quadrado da distância. Né? Que diabo quer dizer isso? Quer dizer que é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Isso acontece, por exemplo, com a intensidade luminosa. À medida que a gente se afasta da lâmpada, a intensidade da luz ela vai caindo com o inverso do quadrado. Então, se a gente está a 1 metro e a gente vai para 2 metros, a luz ela vai cair para 25% do que era. Se a gente se afasta mais 2 metros, vai dobrar de novo. Então vai ser 25% de 25%. Vai ser 1/8. 1 sobre 16. Então vai ser metade de 12,5%, mais ou menos. 6, alguma coisa por cento. Enfim, o que eu quero dizer é isso. Essa mesma coisa acontece com a força elétrica, né? A força elétrica cai com o inverso do quadrado. Então, se a gente dobra a distância, a força cai não só pela metade, mas para 1/4. Se a gente dobra de novo, cai para 1 sobre 16 do que era antes. Então, a força ela vai caindo muito rápido com a medida que a gente se afasta. E a mesma coisa também provavelmente acontece com as partículas emitidas pelo Sol. Elas vão se espalhando pelo espaço, né? Então, à medida que a gente se afasta do Sol, esse fluxo de partículas também provavelmente vai cair com o inverso do quadrado da distância. Mesma coisa também acontece com a força gravitacional, né? É uma lei bastante comum na natureza. E lá no livro do Paul Hewitt, Física Conceitual, ele dá uma explicação interessante para isso. O que acontece é que qualquer coisa que se espalha a partir de um ponto central é como se fosse uma esfera que está aumentando de tamanho, né? Só que a área da esfera ela varia com o quadrado do raio da esfera. Então, se ela aumenta, vai acontecer o inverso, porque vai estar se espalhando. Então vai ser o inverso do quadrado. Mais ou menos isso. A explicação. Fisicamente impossível encostar em algo ou alguém por causa da repulsão elétrica. Eu acho que aí a gente tem que levar em consideração a mecânica quântica também, não só o eletromagnetismo. Porque a lei de Coulomb, que eu ainda não falei, ela é uma lei do inverso do quadrado. Só que essa lei significa que se um próton encosta no outro, a força entre eles é infinita.
certo? Porque a distância tendeu a zero. Aí vocês estudam lá no limite que 1 sobre zero é tendendo ao infinito, né? Só que isso é impossível. É impossível produzir uma força infinita. Então isso significa que ou a lei de Coulomb está errada, ou existe uma força infinita. E o mais razoável é supor que a lei de Coulomb está errada. Então isso que eu ainda vou ensinar para vocês, eu já estou falando que está errado. Mas ela está errada quando a gente considera isso, partículas muito pequenas, muito próximas uma da outra. Porque aí vai entrar uma outra coisa que é a mecânica quântica e tal. Professor, licença. Fiquei com dúvida com relação a como seria aprovado essa questão da força infinita, porque para ter que anular a teoria por reprovação na prática, então, tipo, deveria ter alguma forma de provar, né? Como seria feita essa medição? Bom, uma resposta simples é que existem aceleradores de partículas que fazem as partículas colidirem. Então elas tocam, entre aspas, uma na outra e se misturam e viram outras coisas. Então, por exemplo, o nêutron, ele se separa em outras partículas que eu esqueci agora. Certo? Mas, por exemplo, o elétron e o pósitron, eles podem interagir e se transformar em duas partículas de luz, que são chamadas de fótons. Então, nesse sentido, eles encostam. E se eles encostam, o que eu ia dizer é que se eles encostam, quer dizer que a tal força infinita teria acontecido lá, né? Mas como é possível isso? Porque isso significa que eles também tiveram naquele momento uma energia infinita. Só que energia também é massa. Aí na física tem a conservação da energia, conservação da massa. Então é como se de repente tivesse tido um Big Bang porque um elétron tocou num pósitron. Isso é muito absurdo. Então eu acho que existe um limite experimental que é justamente o que a física quântica estuda, né? Os limites do que pode ser experimentado, pode ser observado no limite do muito pequeno. Então, na Mas verdade, talvez desculpa, seja por agora, né? Então, a gente simplesmente não tem ferramentas agora que consigam testar esse tipo de situação. não sei, eu sou mais cético no seguinte sentido, de que eu acho que nunca vai ter um equipamento capaz de ter uma precisão tão boa que seja capaz de dizer que uma coisa está a uma distância igual a zero da outra. Né? Porque os nossos instrumentos de medidas vão ficando cada vez mais precisos, mas eles nunca vão ter infinitas casas decimais de precisão, né? Para dizer que uma coisa está encostando na outra. Entendo. Aí Tá é nesse certo. sentido que é impossível verificar a tal força infinita. Tá É ok, impossível. obrigada. Mas a sua pergunta é muito interessante, inclusive porque a gente não tem resposta. A gente não sabe. Mas o que a gente costuma fazer é ter um certo critério do razoável, ou seja, se nas nossas experiências do dia a dia não existe, na ciência também, não se verificou nunca uma energia infinita, a gente procura evitar. Geralmente, quando num cálculo aparece algo infinito, ou é apenas um artifício para facilitar o cálculo, como por exemplo, a gente diz assim, o campo elétrico se anula no infinito. Isso é um artifício para simplificar os cálculos. Ou então quer dizer que tem alguma coisa errada. Aí quando a gente fala de muito pequeno, mecânica quântica, aparece infinito. E quer dizer que tem alguma coisa errada. Aí isso é um problema que ainda estamos tentando resolver. Mas obrigado pela sua pergunta. Aí o Luiz Assunção aqui, tu já conhecia esse canal? Eu sou muito fã desse cara. Esse canal Veritasium aqui é muito bacana. Muito legal. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui.
Mais um dever de casa aqui pra mim. Deixa eu ver o que é magnetar. Tá. Isso aí é uma ejeção de massa coronal. Legal. Nunca tinha ouvido falar isso. Eu já vi tanto seminário de astrofísica e eu acho que eu devia ter prestado mais atenção. Geralmente eu ficava vendo o celular. Tá. Então não me manda depois esse documentário aí. E por favor não manda também o torrent para eu baixar. Por favor, não faça isso, tá? Seria ejeção de massa coronal, né? Essa palavra aqui eu acho que serve para um outro aspecto da vida. Isso, ejeção. Tá. É isso, pessoal. Bacana. Obrigado pela interação de vocês aí. Eu também, confesso que às vezes eu estudo cosmologia, né, que é a expansão do universo e tal. E mesmo sendo muito interessante no livro também às vezes fica muito chato, às vezes eu tenho que ver um documentário também para recuperar o apreço. Um colega saiu aí. É isso, pessoal, podemos prosseguir aqui com o nosso conteúdo, mais alguma questão? Tá, se tiver, podem falar e me interromper, beleza? Bom, então já falamos sobre isso aqui. E aí vem a gente falou sobre fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos e tem também os fenômenos eletrodinâmicos. Que diabo é isso, né? É a interação entre a eletricidade e o magnetismo. Então nós vamos estudar que quando o campo magnético varia com o tempo, isso provoca uma corrente elétrica se tiver um fio ao redor. O nome disso é indução eletromagnética, né? E existe também um outro fenômeno que é quando passa corrente num fio, isso gera um campo magnético ao redor do fio. Então vejam que tanto o campo elétrico pode gerar um campo magnético, como o campo magnético pode gerar um campo elétrico. E essa retroalimentação dos dois é o que a gente chama de eletrodinâmica, né? Porque isso só é possível, com exceção do primeiro caso que eu falei do campo magnético gerado pelo fio, só é possível quando tem uma dinâmica. Inclusive no caso do fio, porque a corrente é carga em movimento. E esse é o fundamento do funcionamento dos motores, porque os motores eles funcionam com uma corrente alternada, que é a corrente que sai da nossa tomada, e essa corrente alternada permite essa indução eletromagnética, né, que acontece ciclicamente, e o motor é feito de tal maneira que esse ciclo faça com que o motor gire, né? Então a gente tem aí uma transformação de energia elétrica em energia mecânica que tem infinitas aplicações, né? Aí eu botei alguns motores, mas enfim, é quase infinito, tanta coisa que tem. E aí a nossa questão aqui é como é que a gente pode explicar isso, qual é a causa disso, né? E esse é o objetivo do eletromagnetismo, é explicar as causas e não as casas, né, dos fenômenos e também explicar quais são as leis que regem esses fenômenos magnéticos, elétricos e de interação entre eles, que são os fenômenos eletrodinâmicos, né? Mas além disso, a gente tem também os fenômenos luminosos, que nós vamos estudar na parte final da disciplina, né? E aí nós vamos estudar sob duas perspectivas. Existe a ótica geométrica, que vocês provavelmente estudaram no ensino médio, né? Que trata a luz como uma linha reta. Então a gente estuda, por exemplo, como é que a gente pode enxergar um objeto pelo espelho.
né? Porque a luz se propaga em linha reta, bate no espelho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, blá blá blá, etc. E a gente enxerga o objeto no espelho como se ele estivesse atrás do espelho, mas na verdade isso é uma ilusão e não sei o que. Isso é ótica geométrica, né? Existe uma outra ótica que nós vamos estudar aqui, que se chama ótica física, que ela é baseada no eletromagnetismo. Então, para a ótica física, a luz é um fenômeno eletromagnético, é uma onda eletromagnética. E, graças a esse entendimento da luz como uma onda, é possível ter inúmeras, infinitas aplicações. E essa foto que eu botei aí dessa moça com esse óculos, o que está acontecendo é que ele tem um filtro, né, que é para diminuir a incidência, o excesso de luz, né? E esse filtro é um que a gente chama de filme fino, é parecido com aquela película de sabão que eu falei ainda agora. E graças a esse filme fino que tem no óculos, ele tem esse brilho colorido quando a gente vê ele de fora, né? Porque de fora a gente está vendo a luz que está sendo refletida pelas lentes. Tá? Então, esse fenômeno de interferência é um fenômeno que a gente vai estudar. Outro fenômeno também muito interessante é o fenômeno da polarização, né? Eu vou inclusive ilustrar isso quando for a hora usando um óculos com um polarizador para vocês verem uma coisa interessante. Então aqui na perspectiva da ótica física, a luz é uma onda transversal. E não se preocupem se não der para entender essa figura agora, mas basicamente a luz é uma onda que ela tem uma oscilação, digamos, nesse sentido aqui de baixo para cima, mas ela se propaga num sentido que é transversal. Então, bem aqui ela tem uma oscilação de baixo para cima, mas ela se propaga nessa outra direção aqui. Então isso é um exemplo de uma onda transversal, né? A onda transversal ela é diferente da onda longitudinal, certo? Que eu não sei se o Google vai me ajudar aqui. Mas isso daqui é um exemplo de uma onda longitudinal, ó. Né? Não sei se vocês já brincaram com esse tipo de mola aí, quando vocês eram crianças, mas se a gente der um peteleco nela, ela vai sair mais ou menos assim, ó. Né? Ou seja, a oscilação ela vai acontecer no mesmo sentido que a onda está se propagando, que é para frente. E isso é diferente do que acontece com a luz. Na luz, a oscilação ela acontece numa direção que é perpendicular, faz um ângulo de 90 graus, um ângulo reto com a direção de propagação. Isso é uma coisa interessante que a gente vai ver depois, né? E quando a gente entende a luz como uma onda ela tem um comprimento de onda e uma frequência. E a luz que a gente chama de luz no dia a dia é a luz visível. Né? Então, como assim existe uma luz invisível? Pois é, existe. Existe o infravermelho, existem as ondas de rádio, as ondas longas, existe o ultravioleta, raio-x, raio-gama, etc. Que tem muitas aplicações em muitas coisas, né? O ultravioleta é usado para várias coisas, como, por exemplo, tirar o amarelado de plástico. Né? Isso não foi uma coisa que eu aprendi em livro de física, mas sim vendo vídeo de restauração de videogame, certo? Esse cara aqui, ó, no YouTube, Odd Tinkering, escrevi errado. Tipo, ele tira esse amarelado aqui dos videogame velho, usando água oxigenada, né? Ou também chamado peróxido de hidrogênio, e uma luz ultravioleta, certo? Então isso é uma aplicação interessante da luz ultravioleta. Mas enfim, tem os raios-x também, né? Que tem aplicações médicas. Tem os raios gama, que eles são os mais energéticos de todos, porque eles têm uma frequência maior. E a energia de uma onda eletromagnética é proporcional à frequência. Né? Então o raio gama é o mais energético de todos. Ele é, por exemplo, emitido por
explosões de objetos astrofísicos, né, de estrelas. Ele é emitido numa bomba atômica, por exemplo. Tá? O raio gama é uma coisa muito forte. E tem também as ondas de rádio, né, que a gente usa para se comunicar. E as ondas longas, que são usadas em navios e tal, essas coisas. Bom, então isso é um pouco do que a gente vai ver aqui na disciplina. Eu acho que para começar o conteúdo é melhor a gente deixar para a próxima aula, que é quinta-feira. Então na próxima aula a gente começa aqui a falar de carga elétrica, lei de Coulomb e tal, e a gente entra mais no assunto, tá bom? Acho que por hoje a gente já conversou bastante. Obrigado pela interação de vocês aí que participaram. Eu vou dar uma pesquisada depois. Espero aprender bastante e voltar com alguma resposta aqui para vocês. Valeu, galera. Bom dia para vocês aí. Bom almoço para quem ainda não almoçou. Beleza, professor. E até quinta-feira, tá? Eu vou postar esse vídeo no canal e o link dos slides no site, tá bom? Até quinta, pessoal. Tá certo, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado Boa aí. tarde, professor. Até aqui. Valeu. Valeu. Vou fechar aqui.